o hábito, ultimamente, de ler Bíblia e ler outros livros teológicos. E está bem como curioso, por mais que você tenha muito conhecimento em determinadas áreas, por vezes você é surpreendido naquilo que é muito simples, naquilo que é trivial. Por exemplo, nós falamos português, mas quando você abrir o dicionário, você vai ver que você não conhece nem 10% da palavra que estão na língua portuguesa. Você começa a lembrar só, essa palavra eu não conhecia, essa palavra eu não conhecia, essa palavra eu não conhecia, e assim vai adiante. E existe um livro, ele é muito citado por pregadores, por teólogos, chamado História dos Hebreus, livro do Flávio José. Eu mesmo já recorri a esse livro várias vezes, porque ele é como um manual. Para aqueles que estão chegando na igreja agora, a história do cristianismo, especialmente a história da Bíblia, ela é uma história que ela tem muitos altos e baixos. Por exemplo, o livro mais novo do Novo Testamento, ele é datado por volta do ano 400 depois de Cristo. Isso quer dizer que na época de Jesus, por mais que houvessem escrito as coisas que Jesus fez, aquilo que chegou até nós foi a cópia da cópia. Isso eu estou falando do Novo Testamento. Do Antigo Testamento ainda demora mais tempo ainda, contando os 2000 anos que temos Jesus até agora, para voltar até nessa história aqui, passaram-se mais 4000 anos de história. E na época de Jesus surgiu um historiador chamado Flávio José. E esse historiador ele ficou intrigado por conhecer e explicar melhor a história do povo hebreu. E é por isso que alguns pregadores, quando querem entender melhor passagens bíblicas, eles recorrem a Flávio José ou recorrem ao Talmud. Por que essas duas fontes de informação bíblica elas são interessantes? O Talmud, porque é a história falada do povo hebreu. O povo hebreu, eles contavam as histórias que aconteceu com Adão, com Moisés, com José do Egito para os seus filhos. E foi se criando um arcabouço de histórias. E certo dia, o Pablo Moderno decidiu começar a escrever as histórias que eram peculiares e eram interessantes. E uma das histórias que Flávio José decidiu escrever, daquilo que o povo hebreu contava, é exatamente a história do Gênesis. E aí eu lá em casa, sem fazer nada, aqui está esse livro História dos Hebreus, já viu? Levanta a mão, nunca viu não? Você sabe o que é um vadimeco? Aquele livro de advogado, de emoção, grandão. Então, o livro História dos Hebreus é parecido com o vadimeco, não é um livro desse tamanho assim, é por isso que ninguém lê. É um livro gigantesco. E eu lá em casa, sem fazer nada, Samuel, eu resolvi fazer assim, botei o livro do Flávio José de cá para cá. Estou com esse propósito agora, nem comecei a ler. E enquanto eu estava parado, quem queria que texto chegou o convite do mar para nós trazermos uma palavra na quarta da provisão. E por que esse texto de Flávio José é um texto interessante sobre Caim e Abel que vocês todos conhecem? Porque os textos que nós conhecemos de Abel e de Caim é um texto que conta uma porção muito pequena da história que os judeus estão acostumados a contar. O contexto que os pais passaram para os filhos sobre essa passagem bíblica é muito mais amplo do que nós imaginamos aqui. E se você tiver curiosidade, depois você pode pesquisar e você vai encontrar essas informações. Todos nós sabemos que Deus fez céus e terra em 7 dias, depois criou Adão. E quando Deus criou Adão, Ele determinou que Adão fizesse uma coisa da sua vida. Adão tinha apenas uma missão, Samuel. Apenas uma única missão. Qual era a missão de Adão? Colocar nome nos bichos. Era a única missão que Adão tinha. Adão acordava, daí ele olhava para aquele bicho e falava assim: esse bicho tem cara de vaca. Ele olhava para outro bicho e falava: esse bicho aqui tem cara de lobo. E a Bíblia aqui em Gênesis, ela vai dizer que Deus, de tarde, soprava um vento muito forte e Deus descia naquele jardim. E aqui vem a minha imaginação. Eu imagino Deus perguntando para Adão: Adão, esse bicho aqui, qual foi o nome que você deu? Adão olhou para ele assim e falou: Deus, esse bicho aqui eu dei o nome dele de vaca, esse aqui de coelho. E assim Adão ia conversando com Deus sobre o seu trabalho ali no jardim dele. E era muito interessante porque, para dar nome ao bicho, irmãos, eu imagino que Adão tinha que contemplar, ele tinha que
prestar atenção. Ele olhava para aquele animal e pensava, imagine que seja um animal. Ele olhava as atitudes, ele olhava o que aquele bicho fazia, o que ele se alimentava, para ele conseguir dar um nome que fizesse sentido. Estão comigo? Glória a Deus. E aí Deus, observando essa contemplação, memoriza essa palavra, contemplação que Adão tinha pelos animais, ele certa feita desce lá e conversando com Adão, a Bíblia diz que ele viu que não era bom que Adão permanecesse só. Assim como os animais tinham cada um seu par, é possível que Adão tenha olhado para os pares dos animais e pensado, cadê o meu par? E Deus faz Eva. E quando Eva vem, irmãos, olha o que o texto bíblico diz, olha que interessante. A missão de Adão era olhar para os animais, ele contemplava os animais. Já Eva, ela não presta atenção nos bichos, ela fica ficcionada por uma árvore. Não é o que o texto diz? Ela fica prestando atenção na árvore. E a cobra vem, chega perto dela, olha nos seus olhos, vê que ela está olhando para aquela árvore. Adão era o cara dos bichos, Eva era a mulher das plantas. Como se identifica aí? Em casa, é desse jeito ou não é? A mulher é a mulher das plantas, o homem é o cara dos bichos, o homem tem cachorro, a Eva tem o quê? A mulher em casa tem o quê? Tem plantolária, tem maçã lária, tem uns pés de planta que eu nem sei o nome. É ou não é verdade? Aquele está concordando comigo. É a natureza, Deus fez assim, Deus quis que fosse assim. E não é aquilo que Adão está contemplando nos animais e ela está contemplando os bichos. Deus visitava de tarde esse soprar do vento Adão e Eva. E quando Deus descia, preste atenção, aleluia. Adão e Eva não tinham só um momento de conversa com Deus. Eles tinham alimento, porque no jardim do Éden tudo era provido. Eles não precisavam se preocupar com nada. A segunda coisa, eles tinham companhia. O dia deles era só eles ali brigando. Coisa boa é chegar uma visita para acabar com aquela briga. Ela não é, ela chega uma visita na sua casa e acaba com a briga. Companhia. Terceira coisa, direção. Então, quando Deus descia no jardim do Éden, três coisas ficavam muito evidentes. Obrigado, Deus, porque o Senhor provê todas as coisas. Inclusive o versículo primeiro que nós vemos é Eva agradecendo a Deus. Então existia nitidamente um sentimento de gratidão naquelas primeiras pessoas que habitavam a terra. A segunda coisa era uma sensação de companhia. E a terceira era uma sensação de direção. Todos conhecem a história. Ela, incutida com as plantinhas dela, certa feita ela dá ouvidos para outra direção. A direção que havia Deus dado para ele era, olha, de toda a árvore pode comer, de todo bicho pode comer, mas desta árvore do discernimento do bem e do mal não comerás. Qual era a direção? Era essa, não pode comer a árvore. Vem a serpente melindrosa, entra na visão do coração de Eva, percebe que Eva tinha um apego por aquela árvore e faz o doce convite. Olha, Deus está mentindo para você. No dia que você comer dessa árvore, certamente você não morrerá, mas você será como Deus. Quando nós falamos de provisão, nós temos que entender que só há provisão quando nós estamos debaixo da direção. Meu Deus! Saiu da direção, acaba a provisão. Olha o que o texto diz. Eva saiu da provisão, chamou Adão, comeu do fruto, saiu da direção de Deus. Deus desce naquele jardim novamente, no romper da tarde, soprando o vento, e procura Adão e Eva para fazer companhia para eles. Mas o texto diz que eles sentiram vergonha e se esconderam, se vestiram, porque perceberam que estavam nus. E o texto vai dizer que eles foram expulsos de dentro do jardim. Coloque para mim Gênesis 3, versículo 17. Aleluia, Deus. Gênesis 3, verso 17. Três. Não
31, 3. Finalmente declarou o homem: visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher, e comeu da árvore da qual ordenei a você e não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Saiu da direção de Deus, aquele homem que tinha tudo na sua mão, tinha tudo na sua mão. Agora ele vai viver uma nova fase na sua vida. Uma fase onde que, se ele quiser comer, ele vai ter que trabalhar. Aquilo que era ofertado gratuito na mesa, assim como o pai oferta na mesa de um filho, agora chegou a um novo patamar, chegou a um novo estágio. E eles são expulsos do jardim do Éden. Agora pensa comigo, eu quero que você faça um exercício de raciocínio. Só tem pessoas inteligentes aqui. Glória a Deus. Não é? Glória a Deus. Nasceu Caim, presta atenção. Nasceu Caim, Caim está com fome, Caim está com sede, Caim quer comer. Ele vai comer somente se Adão trabalhar na terra para poder a Caim comer. E quando isso acontece, Adão consegue lavrar a terra cuidando de Caim, sim ou não? Não. Caim tem que ficar com quem? Com a sua mãe. E aí o que acontece? Adão era um cara curtido com os animais, mas ele precisava trabalhar com a terra. Mas eu só estou fazendo brincadeira. Eu acho que ele tinha um TDAH. Ele estava capinando lá e prestando atenção na vaca, capinando e prestando atenção na água. É eu por mim. Enquanto isso, do outro lado da cena, está lá ela, mexendo com as plantas dela, falando: vem cá, Caim, olha aqui, presta atenção, mexe isso aqui, mexe aquilo ali. De forma que Caim virou o quê? Agricultor. Por quê? Porque ele foi influenciado pela mãe, pelos gostos da mãe, naquilo que ela gostava. Só que a Caim vai crescendo, e daqui a pouco nasce Abel. Agora, Adão já não consegue mais trabalhar e produzir sozinho, ele precisa de ajuda. Quem cresceu em roça sabe. Quem cresceu em roça aqui, ou quem quase cresceu na roça, eles falam que com 6 anos de idade eles ajudavam na roça, sim ou não? Sim ou não? Eita, agora só tem gente inteligente. Então o que aconteceu, irmãos? Caim já estava especialista nas árvores, porque a mãe dele tinha ensinado, agora ele é levado para a roça para trabalhar com o pai dele. E na roça, irmão, é muito lógico. Você pega a semente, você afunda a semente, você cobre a semente, vem a chuva, a semente cresce. Não depende muito de, aparentemente, tá? Não depende muito, aparentemente, de provisão de Deus. É um processo natural muito lógico. Tudo com a semente, cobriu a terra, choveu, a semente nasce. E aí, nesse contexto, eu estou louvando a Deus porque vocês estão comigo, Caim acaba se tornando agricultor. E Abel, o que acontece com Abel? Abel começa a crescer e provavelmente, enquanto Caim está trabalhando, Adão tinha que ensinar alguma coisa para Abel sobre os bichos, porque senão ia dar ruim. Não tem como os dois virar agricultor, porque eles também manejavam animais. Um tinha que cuidar da agricultura e o outro tinha que cuidar dos animais. E aí Adão, sabendo que ele gostava de animal, e geralmente o pai destina a atenção para o caçula, assim ou não? Vem cá, meu filho, já que a sua mãe te ensinou a cuidar do bicho, ensinou o Caim a gostar da planta, eu vou te ensinar a gostar dos animais. Olha aqui, esse aqui é o dono de vaca, esse aqui é o dono de cavalo, e assim foi. Eles foram crescendo dentro de cada uma das suas habilidades. E ainda no livro Antiguidades Judaicas, livro 1, capítulo 2, olha o que os judeus falam sobre essa relação de Caim e de Abel. Caim, estou lendo aqui, ipsis literi, o recorte do texto que está nesse livro. Caim trouxe os frutos da terra e pensava ser justo, pensava ser injusto, oferecer a Deus aquilo que era fruto do seu trabalho. Mas Abel, que era piedoso e justo, acreditava que era justo oferecer a Deus aquilo que recebera dele, e ofereceu os primogênitos dos seus rebanhos e a gordura destes. Mais à frente no mesmo livro, Flávio José vai dizer o seguinte: Caim era obstinado e avarento,
colocando o seu próprio ganho acima da justiça, e pensava que tudo que produzisse era obra exclusiva de suas mãos. Mas à frente, no mesmo livro, Abel, por outro lado, era humilde e via tudo como dádiva de Deus, não hesitando em devolver a ele a melhor parte do que tinha. E foi exatamente quando eu estava lendo esse pedacinho aqui que chegou esse convite, irmão. E essa palavra me queimava muito. Sabe por quê? Porque se você for fazer um raciocínio, a provisão de Deus, irmãos, é aquilo que nós não colocamos na mão para receber. A provisão de Deus, irmãos, é aquele milagre repentino que bate na sua porta e fala: filho, hoje eu trouxe alimento para a tua casa, hoje eu estou te dando a chave da tua casa, a chave do teu carro, e é assim que nós passamos a crer. Mas analisando detidamente a história de Caim e de Abel, você percebe que muitas vezes habita em nós, pelo menos habitou em mim durante muitos anos, o coração de Caim. Por quê? Porque dentro do nosso trabalho, dentro daquilo que nós fazemos, há duras penas, que cansa a mão, que fadiga, que te estressa, que te passa raiva. Você não vê Deus operando, pelo contrário, muitas vezes levanta a boca e amaldiçoa. Maldito é esse meu trabalho, eu vou estudar e vou sair dele. Maldita é essa minha casa, Deus um dia vai me dar uma casa melhor do que essa casa que eu tenho. É assim, não é? Irmãos, eu estou pregando o que eu estou vivendo. Eu tinha um restaurante, eu comecei esse restaurante com R$300. Tem como abrir um restaurante com R$300? Nunca na face da terra. Com R$300 eu abri o restaurante. E aí eu não tinha um carro para fazer as entregas, eu precisei usar o carro todo batido, todo arrebentado. Sabe o que é um carro que não abre os vidros e não tem ar-condicionado? Agora eu penso, o horário da entrega da marmita, meio-dia, sol a pico. Eu sou meu, tenho esse carro, andando em águas vivas entregando marmita, e xingando e reclamando: maldito seja esse carro, oh Deus, abre a porta, pelo amor de Deus. Ao invés de abençoar o carrinho que estava trazendo o alimento para dentro da minha casa, coração de Caim. Aleluia. Na lógica de Caim, tudo que ele tinha era produto do seu trabalho. Na lógica de Caim, o fato dele deitar a semente no chão, a semente crescer, era resultado do quê? Do seu trabalho. Por que era resultado do seu trabalho? Porque Adão tinha contado para Caim que maldito era a terra por conta do pecado de Adão e de Eva. Caim não se sentia responsável por aquela maldição. Ele sentia que Deus não estava com ele na hora que ele estava lavrando a terra, e que tudo o que acontecia ali era fruto exclusivo do seu trabalho. Por isso, ele acaba injusto devolver para Deus a 10ª parte daquilo que ele ganhou. Meu Deus. Mas na lógica de Deus não é assim que ele quer. Na lógica de Deus, nada podemos fazer se o Senhor não nos abençoar. Na lógica de Deus, nós nos movemos segundo a sua vontade. Na lógica de Deus, Ele está segurando o globo terrestre na palma das suas mãos. Na lógica de Deus, o meu deitar, o meu levantar só são possíveis graças a Ele que sustenta todo o universo. Na lógica de Deus, é impossível haver vida fora dele. Somente nele é possível existir vida. Na lógica de Deus, nós somos dele, é pelo nome de Jesus, e é para Jesus que todas as coisas existem. Aleluia, Deus. E eu fico pensando no lugar de Deus. Se eu estivesse no lugar de Deus, mas que Caim abençoado é esse, rapaz?
bonita essa música que estamos tocando aqui, eu acho bonita pelo Pedrinho. Eu pareço com Abel, no meu íntimo, no meu interior. E por olhar para as coisas e ver beleza em todas as coisas, eu pareço com Abel, ao perceber que você só está sentado aí porque é a misericórdia de Deus. Eu só estou aqui em cima porque eu disse que Jesus Cristo me alcançou. Essa igreja está aqui porque Deus ainda cumpre promessa. E o teu lado está todo mundo aqui porque ele é filho da promessa na vida da mãe dele e do pai dele. Eu estou aqui com essa mulher que está aqui, ó, sentada comigo aqui, porque um dia Deus interviu na minha vida e me fez casar com ela. É verdade, irmão. A gente brigou uma vez, demorou muito para a gente casar, muita peleja. Mas uma vez uma brigou, eu falei, vou estar parado com a mulher. Aí eu fui então um encontro, irmão, outra pessoa, separado já. Sabe o que aconteceu? Um assalto. Outra vez o pneu furou. É Deus, irmão. É Deus. E ela da mesma forma, não conseguiu nada, não arrumou nada. Era como se Deus falasse, você é dele e ele é seu. Aleluia. Eu acredito verdadeiramente nisso que eu estou falando para você. Por quê? Porque a gente tem que contemplar a beleza das coisas, a beleza da existência das coisas. E aqui eu quero dar a primeira palavra de fé também. Nessa noite, porque o horário não permite mais. Acredite na direção que Deus te dá. Um pequeno testemunho. Eu estava estagiário na defensoria pública de Brabânia. Um rapaz que eu fui tampado com tudo do bombeiro. E eu pretendo casar, irmão, mas não queria talvez de curso. E aí ele pegou e disse comigo, eu não fiz esse tetão, passou esse tetão. Acabou. Daqui a pouco ele falou para mim assim, rapaz, você se inscreveu de novo, vai lá se inscreve. Aí eu fui e me inscrevi, mas eu não estudei para a prova, você acredita? Aí fui lá entregar a prova, fui lá, fiz a prova, sem estudar, eu falei, rapaz, essa prova é fácil. Muito fácil essa prova. Pena que eu não estudei. Aí a prova foi cancelada, irmão, tu acredita? Essa primeira prova foi cancelada. Eu pensei, se eu estudar eu passo. Mas tem física, química e matemática. Essas três aí não tem como estudar não, meu Deus. Aí Deus falou assim, você vai ter um direcionamento, meu filho. Você vai marcar uma questão, por exemplo, matemática deve ter ponto, vai marcar a letra B. Química deve ter ponto, vai marcar a letra C, e assim vai. Irmão, tu acredita que eu acertei 7 questões de química, fui nomeado para o concurso? Glória a Deus. Você acredita? Eu não acreditei não. É Deus, irmão. Aleluia. Fui nomeado, eu fui para lá, não fui. Porque Deus só queria me mostrar. Ele só queria me mostrar que a inteligência para você está falando tudo, está dentro de você, naquilo que você não consegue, ele vai te revelar, ele vai te procurar na hora, mas tem que mudar. Tem que fazer sua parte. Não dava tempo, ele só queria me mostrar que é possível. Aleluia. Ele só queria me mostrar que é possível abrir um restaurante com R$300 no bolso. Meu Deus! Glória a Deus. Aleluia. Versículo 12 diz assim: quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a tua força. Isso que após cair tem matado Abel. Qual era o propósito de vida de Caim a vida toda? Ser agricultor. E agora Deus, que já havia tirado a direção da vida de Caim, que já tinha tirado da vida de Caim a companhia, agora tira o propósito pelo qual ele nasceu. Você tem ideia do que é isso? Quantas pessoas estão aqui nessa noite que estão tão distantes do propósito que Deus nos chamou para viver aqui nessa terra? Hoje é noite que Deus vai te entregar uma palavra, já está chegando nessa hora, que vai mudar tudo isso tudo. Muitas vezes nós acreditamos piamente que as coisas que estamos construindo com as nossas mãos, coração de Caim, vai ter as coisas que vai nos levar para o propósito. Deus, eu estou construindo uma faculdade, eu estou construindo um clube que vai me levar para o propósito. Vai com a direção de Deus. Vai só e somente se condição sine qua non, se for da vontade de Deus. Porque se não estiver na direção dele, maldita será a terra. Ela não vai te dar a tua força. Meu Deus.
E eu fiquei pensando, Senhor, como é que teria sido a vida de Abel se ele não tivesse sido morto por seu irmão vaidoso, seu irmão orgulhoso, seu irmão que não entende as coisas direito? Como teria sido a vida de Abel? E aí Deus me veio pensar, e quando a vida de Abel teria igualzinho a vida de quem? Pedro. Sabe por quê? Pedro é esse cara emocional, é esse cara emotivo, é esse cara contemplativo. É esse cara que vira para Jesus e diz assim: mestre, para onde irei se só em ti há palavras de vida eterna? É o cara poeta. É ou não é? Pedro é esse cara emotivo que diz assim: mestre, ele arrancou a sua orelha, se tu quiser, Senhor, me dê uma palavra só, que eu vou matar mal. É esse cara contemplativo, Pedro. E Pedro, irmãos, assim como Caim, assim como Abel, às vezes assim como eu, assim como você, ele foi ensinado, ele cresceu com um propósito na sua vida, se tornar pescador. E ali ele já tinha o seu próprio barco, significa que ele não era um homem assim, incapaz de prover através da pesca, pelo contrário, ele era competente, ele era um pescador profissional. E um dia, na sua luta, na sua dor, o seu suor caindo no seu rosto, do fruto daquilo que ele queria, Deus, o próprio Jesus aparece para ele e fala: Pedro, volta para o mar, vamos pescar. Quando Pedro pesca junto com Jesus, o que acontece? Pesca maravilhosa. As redes se enchem. Eita, glória a Deus. De forma que às vezes começa a se arrebentar. Eu fiquei pensando, como é que Pedro iria pensar? Como é que se você fosse Pedro nessa hora? O que você pensava? Falar para ele puxando a rede. O que Pedro está pensando? Vou chamar Jesus para ter sócios. Vamos dar ver agora a pecaria do mundo. Eu vou exportar Pedro para as Américas, para Roma, para a Grécia. Agora o negócio virou. Apareceu um pescador dos pescadores, sim ou não? Faz sentido ou não faz? Agora chegou a provisão de Deus na minha vida, sim ou não? Glória a Deus! Era o pensamento de Pedro. É a turma. Mas o que Jesus fala? Aleluia! Pedro, eu sei que tu quer ter pecador de Deus, mas comigo você vai ter direção, comigo você vai ter companhia. Aleluia! Aleluia! Vem comigo, Pedro. Vem ter pecador da alma. E agora foi. O Pedro foi. O suor de Pedro não obrigou os peixes a fisgarem um só. Meu Deus. Peguei. Pegou? Eita, glória a Deus. Foi bicho pensando na carteira da caminhão. O suor de Pedro não obrigou os peixes a fisgarem um só. É por isso que você tem que lutar no tanto, trabalhar no tanto, o suor está caindo, mas não nasce, não gera, não prospera, não cresce, não anda porque o teu suor não obriga a provisão de Deus na tua vida. Meu Deus! O teu suor, o teu sofrimento não obriga a provisão de Deus na vida de ninguém. Você pode morrer de trabalhar, você pode morrer de estudar, você pode fazer tudo. E tu não quer dizer que você vai ter paz, e tu não quer dizer que você vai ter alegria, e tu não quer dizer que você será de uma pessoa feliz, de um casamento feliz. Meu Deus! Por que eu sei que Pedro é o típico exemplo claro para identificar como teve a história de Abel? Porque Pedro entendeu que a provisão não é o pão na mesa. A provisão é Jesus sentado junto com você. aleluia, é isso. Imagine você na sua casa, não tem problema na vida do teu filho. O teu filho pode estar com um alimento que o sustento o mantém, é o próprio pão. Mas tira o pai para você ver se no dia seguinte vai ter o pão. Não tem. Mas bote um filho para sentar numa mesa que não tem um pão, e do outro lado tem um pai
não faz aparecer naquela mesa o pão e o leite do Filho. Aleluia. Jesus me trouxe aqui para te convidar a receber essa palavra no seu coração. Qual que é a palavra? Pare de pedir provisão e peça companhia. Pare de pedir provisão, aleluias, e peça direção. É por isso que Jesus diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua direção. O pão nosso de cada dia nos dá hoje o alimento. Aleluia. Irmão, eu estou vivendo uma fase, já estou entendendo aqui, pode colocar de pé. Desde os meus 16 anos, irmão, Deus me deu uma promessa que eu fiz própria. O que eu fiz com essa promessa? Eu fiz igual quem caiu. Eu me entupi de conhecimento, de sofrimento, de lágrimas, tentando alcançar essa promessa de Deus pela força das minhas mãos e pela lógica. O meu coração sonhou com essa visão de quem eu seria, alguém próximo financeiramente. Se você falar de criptomoeda comigo, eu falo um monte de coisa. De startup, outro mundo de coisa. De concurso, outro mundo de coisa. E agora, depois de ter aprendido muitas coisas sobre essa direção, quando Deus começou a prover na minha vida, sabe o que está acontecendo? Jesus está igual Pedro. Ô Mateus, eu estou provendo a tua vida, mas me dá a minha provisão e aprenda a depender de mim. Não é na tua força, não é no teu suor, não é na tua inteligência. Você vai estar aqui nessa noite confiando que a companhia que vai com você é a companhia que vai, como diz alguns aí, te dar o próprio chão para você pisar. Você vai estar aqui nessa noite confiando que você está debaixo de uma direção de Deus. E a palavra do Senhor diz: operando Deus, quem impedirá? Você vai sair daqui hoje, igualzinho Moisés falou ao Senhor: ter anjos comigo na viagem, eu sei que é bom, mas se o Senhor não for comigo, daqui eu não saio. Aleluia. Eu imagino que quando Adão começava com Abel e com Caim, ele não falava dos frutos que ele tinha e não precisava trabalhar para pegar. Ele não sentia falta de toda aquela abundância de coisas que ele tinha no jardim do Éden. Ele está tocando. Eu acredito que Adão falava com seus filhos, se lembrando da saudade que ele tinha, desse vento que soprava de tarde, e de que o próprio Deus apareceu no jardim para visitar. Aleluia. Somente filhos que sentem saudade do Pai entendem que as melhores lembranças não é o pão na mesa, mas sim a conversa que tinha com o Pai, com a mãe. Aleluia. E eu vim aqui hoje para te dizer: existe uma palavra de autoridade de trabalho que está sendo feito aqui na quarta-feira. E o que Jesus quer fazer na sua vida é sentar de novo na mesa. Aleluia. Para comer o pão que dentro dele talvez não foi ele que proveu, que talvez não tenha mesmo que pessoa com tanto óbvio. Mas se você não tiver o pão, ele é o pão da